vamos começar e aí a gente vai fazer o resumo do livro. Você quer? Vai pegando esse livro aqui só para você acompanhar, mas aí as páginas vai ser igual ao do teu, tá? Que é o nosso material novo, que já veio com as leis novas, né? E esse material já tá com a lei nova, revisada. Então a lei mudou aí no dia 12 de abril do ano passado e já veio, então esse material já é um material novo. Então na página 7 aí, que vai ser o começo, o módulo 1 da parte de legislação, a carga horária do curso de legislação são 18 horas, mas na hora da prova também cai 18 questões, é a maior matéria. O módulo 1 é o começo, vai falar sobre os órgãos de trânsito, as categorias, o processo de habilitação, a classificação dos veículos, vai falar nesse módulo 1. Acabou o módulo, tem sempre 2 exercícios de fixação, antes de começar os exercícios que são simulados, que é igualzinho à prova. Então no começo, na página 7, o que a gente tem que memorizar, a primeira sigla importante é o CTB. O que vem a ser o CTB? Vamos ver se você lembra o que é o CTB. É o Código de Trânsito Brasileiro. Essa é a primeira sigla importante, ela cai na prova e é um conjunto de leis de trânsito que rege todo o nosso SNT. O que é o SNT? É o Sistema Nacional de Trânsito. No Sistema Nacional de Trânsito, ele é dividido por vários órgãos. Então nós temos órgãos normativos, órgãos executivos, órgãos fiscalizadores e o recursal, são 4. Então nessa página aí, fala sobre os órgãos normativos. São órgãos que criam normas, que criam leis, que criam câmaras temáticas. Todos os 3 órgãos que compõem essa parte do normativo começa com C. Então a gente tem o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, então ele é o órgão máximo normativo. O CETRAN é o órgão estadual de trânsito, é o Conselho de Trânsito, né, Estadual de Trânsito. E o CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito que atua só no Distrito Federal. Ele tem a mesma função de um CETRAN, mas ele só atua no Distrito Federal. Aí começa a falar sobre os órgãos executivos. Os executivos vai fazer valer a lei que o normativo criou. Então o normativo cria, o executivo manda valer. O primeiro é o nacional, que é o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Dentre muitas atribuições que o DENATRAN tem, uma que está aparecendo nos simulados, ainda não apareceu na prova não, mas nos simulados, é que é ele que organiza o RENAVAN, que é o Registro Nacional dos Veículos Automotores. Então no simulado tem perguntinha dele, certo? Página 8 vai falar também sobre aí, ó, o DETRAN. O que significa DETRAN? Departamento de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Nós aqui em Machado, a gente não tem um DETRAN, nós temos um CIRETRAN, que é subordinado. Mas o que o DETRAN faz? É esse órgão que vai emitir as habilitações para vocês, tanto a PPD como a CNH, é ele que vai reciclar os infratores, é ele que aplica o exame, tanto o exame teórico como o exame prático, como o exame de reciclagem também é o DETRAN. A prefeitura está entre os órgãos executivos aí, porque é através dela que autoriza ou não o tráfego de veículos de tração animal. Então, para uma carroça, uma charrete, um carro de boi trafegar nas vias, a prefeitura tem que autorizar. DENIT, outro órgão aí do executivo, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Terrestre. Então, ele pensa na infraestrutura das vias. Mas na prova não pergunta nada dele, geralmente não, tá? DR, Departamento de Estradas e Rodagem. Esse órgão fiscaliza as vias, as rodovias federais e estaduais. Lá na prova aparece como órgão fiscalizador rodoviário federal. Esse rodoviário não é da polícia rodoviária, é que vem de rodovia. Então esse rodoviário é o DR, que ele fiscaliza, ele só fiscaliza as rodovias federais e estaduais. Quando for a polícia, tem que estar escrito lá na provinha de vocês qual é o órgão que fiscaliza e patrulha de forma ostensiva as rodovias federais e estaduais.
Aí sim, são órgãos fiscalizadores, aí sim é a polícia. Que aí vai ser a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar Rodoviária Estadual e a Polícia Militar. São órgãos fiscalizadores. Eles fiscalizam e patrulham de forma ostensiva. Órgão recursal. O único órgão recursal é a JARI. O que significa JARI? Junta Administrativa de Recursos de Infração. Página 9. Então, se perguntar na provinha do Detran, quantos dias eu tenho para indicar o infrator? 30 dias. Quantos dias eu tenho para recorrer uma multa? 30 dias. E quantos dias eu tenho para ser notificada? 180. Caso a gente não seja notificada em 180 dias, a infração vai perder o valor e vai ser arquivada. No processo de habilitação, esse processo é mais fácil de vocês memorizarem porque vocês estão dentro dele. Então, você sabe o que você já fez e o que ainda tem que fazer. Então, a primeira etapa, vocês já passaram por ela, que vocês fizeram o exame médico e psicotécnico. Mas se perguntar na prova do Detran, quanto tempo que fica ativado no sistema esse processo de vocês? 12 meses. 12 meses. Então, a pauta, ela tem 12 meses. Então, vocês têm 12 meses para tirar a habilitação. Isso começa a contar da primeira taxa que vocês pagaram aqui, aquela taxa inicial. Começa a contar a partir dali, certo? Tem 1 ano. E para poder se habilitar, a gente precisa de 4 requisitos. Quais são eles? Saber ler e escrever. Sim. Possuir documento. Quais documentos? Identidade ou CPF. E o CPF, muito bem. O que mais? Ser maior de 18 anos. E ser penalmente imputável na forma da lei. Penalmente imputável na forma da lei é a pessoa responder pelos atos. Não adianta a pessoa ter 18 anos, mas ser alienada. Exige a escolaridade? Não. Não, a pessoa tem que saber ler e escrever. Os documentos é o RG e o CPF e ela precisa ser maior de 18 anos. Mas maior de 18 anos não é requisito sozinho, tem que ser penalmente imputável na forma da lei. Agora, se perguntar na prova, onde fica todas as informações de um candidato? Onde fica registrado? No RENASH. No RENASH. O que significa RENASH? Registro Nacional de Condutores Habilitados. Então, é o Registro Nacional de Condutores Habilitados ou Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Quantos números de RENASH eu tenho? 1. É o número da habilitação. E como é que chama o cadastro do índice da habilitação? É a BINCO. O que significa BINCO? Base Índice Nacional de Condutores. Pela BINCO, a gente consegue ver quais cursos vocês têm, qual autoescola mais aprova, então a gente consegue ver pela BINCO. E é o RENASH que mantém a BINCO atualizada. Então, no processo de habilitação são 3 etapas. A primeira vocês já fizeram, que foi o médico psicotécnico. Nessa primeira etapa, vocês foram avaliados, né? A parte física, que foi a visão, qualidade da visão, e a psicológica, que foi reação, coordenação motora, que é a aptidão física e mental, que vocês passaram por ela. Segunda etapa é a que vocês estão hoje, que é a parte o quê? Teórica. Então, aqui é a parte teórica técnica. Nessa parte inclui o curso teórico e o exame teórico. Então, na página 10 vai falar aí sobre a distribuição do curso teórico. Então, ele tem uma carga horária completa de 45 horas. Cada aula nossa é de 50 minutos, certo? Mas ele é dividido em matérias. A gente tem 18 aulas de legislação, 16 do quê? Direção defensiva, 4 de primeiros socorros, 4 de meio ambiente e cidadania e 3 de mecânica, que dá todas as 45 horas. Então, toma cuidado que lá na prova fala sobre o curso, fala assim, ó, qual é a carga horária do curso de legislação? E a primeira alternativa eles colocam 45. Legislação é uma matéria do cursinho teórico, certo? E aqui vocês vão passar pelo curso e vai para a prova. A prova teórica nossa acontece lá no CESEP. Então, a nossa próxima prova é dia 5, né? Então, vai ser lá no CESEP, geralmente na parte noturna, que a gente vai fazer a prova. E tem quanto tempo de prova teórica? Quanto tempo? 1 hora. Então, são 60 minutos para responder 30 questões.
tem que acertar quantas? No mínimo 21. 21, isso dá 70% da prova. Sobre essa prova, quem que aplica essa prova para vocês? O que eles são? Examinadores. Né? Então, a prova teórica é aplicada pelos examinadores. Então, nós aqui, que ministramos aulas, tanto da parte teórica como da parte prática, nós somos instrutores credenciados pelo Detran. Quem aplica exame lá, tanto da parte teórica como da parte prática, são examinadores da Polícia Civil. Então, nos outros estados não tem essa obrigatoriedade, Minas ainda tem que ser policial. Essas imagens biométricas, está falando sobre o sistema biométrico aí na página 10. Então, as imagens biométricas, toda vez que a gente abre a aula e fecha a aula, essas imagens vão para o banco de dados da Polícia Federal e para o Detran. Então, está arquivado todas as imagens. Página 11, veio falar sobre a LADV, ou LADV, que é a Licença de Aprendizagem da Direção Veicular. Ela é uma autorização para fazer o quê? O que você faz usando a LADV ou a LADV? Aula prática e exame. Então, ela é usada para isso, certo? E qual é a carga horária do nosso curso prático? 20. Quantas no período noturno? Nenhuma. Não existe mais essa obrigatoriedade. Então, nessa parte aí da LADV, o que se extrai desse pedaço aí, ó? Ela tem que ser usada com 3 requisitos. Primeiro requisito, eu tenho que estar com quem? Com o instrutor. O instrutor credenciado pelo Detran. Aonde? No carro de aprendizagem. Carro não. No veículo. No veículo, porque todas as categorias exigem. E portando o RG. Então, todas as aulas práticas a gente leva a LADV e o RG. Caso alguém seja pego dirigindo sozinho, treinando em veículo próprio, desacompanhado do instrutor, e apresentar a LADV para uma autoridade de trânsito, ela vai ser o quê? Suspensa por 6 meses. Ela não pode ser cassada. Ela só pode ser suspensa por 6 meses. Beleza. Fez a última etapa, que é a parte prática, acabou o processo de habilitação, certo? Acabou esse processo, né? Quando que a gente vai receber a nossa PPD? Então, geralmente, aprovou tudo, lançou o resultado oficial, mais ou menos uns 10 dias já chega a PPD, que é o primeiro documento de habilitação de vocês. Vai chegar lá no endereço de vocês. E a PPD, ela também tem a validade de quanto tempo? 12 meses. 12 meses, 1 ano. Então, nesses 12 meses, ela é uma permissão, lembra que ela é uma permissão. Então, ela não pode cometer que tipo de infração? 2 médias e 1 grave. Então é uma gravíssima, ou uma grave, ou 2 médias no período de 1 ano. E não são todas juntas, não. É uma gravíssima, ou uma grave ou 2 médias. Então, uma média pode? Uma pode. O código fala em 2. O pessoal pergunta quantos pontos. Não tem pontos. São essas infrações. É baseada em infrações. Então, a PPD, permissão para dirigir, tem a validade de 1 ano. Desse 1 ano eu não posso cometer as infrações de natureza grave, gravíssima ou 2 médias. Então, caso cometa qualquer infração dessas naturezas, a PPD vai ser o quê? Suspensa. PPD vai ser cassada. Cassou o documento, elimina tudo. E aí, quando pode fazer um novo processo? Imediatamente ou a qualquer tempo. PPD não pode ser suspensa. PPD só é cassada. Cassou a habilitação hoje, posso recomeçar o processo a partir de amanhã. Não tem tempo de espera, certo? Já quem tem CNH, não é porque ela é um documento definitivo que não perde. Acontece cassação para ela também. Então, cassou a CNH, quando que eu posso fazer um novo processo? Depois de 2 anos. Então, se a PPD ela tem a validade de 1 ano, e aí venceu esse 1 ano, eu vou vir aqui na autoescola, pagar mais uma taxinha para o governo e solicitar a definitiva. A segunda, a CNH, ela não vem de graça não, tem que solicitar, certo? E lembra que eu posso conduzir o veículo com habilitação vencida? Posso. Posso. Por 30 dias, isso inclui a PPD.
A partir de 30 dias já gera uma infração de natureza gravíssima e tem o recolhimento da habilitação. Então, quando eu falo em renovação de habilitação, qual é o documento de habilitação que eu renovo? PPD eu não renovo, eu troco. Então, qual que eu renovo? É a CNH, é a Carteira Nacional de Habilitação. Então, as pessoas que têm de 18 até 50 anos vão renovar de quanto tempo? 10 em 10 anos. 10 em 10 anos. Pessoas que estão de 50 até 69 vão renovar de 5 em 5 anos. E acima de 69, 3. de 3 em 3 anos, ou conforme prescrição médica ou psicológica. Prescrição médica ou psicológica são para todos, para todas as idades. Tudo depende de como foi lá na clínica, certo? Aí depende de como vocês passaram lá. Então, acontece da pessoa renovar de ano em ano? Acontece. Acontece da pessoa renovar de 2 em 2? Acontece. Isso é normal, tudo depende de como vai ser lá, tá? Beleza, página que a gente está no livrinho aí nosso, página 12. Na página 12 fala sobre o exame toxicológico. Esse exame toxicológico é um exame que detecta drogas no organismo. Tanto maconha, cocaína, barbitúricos, ribite, remédios controlados dá no toxicológico. Álcool não dá, certo? Ele é um exame obrigatório para 3 categorias. Quais são elas? C, D e E. C, D e E. Mesmo que você não use mais a habilitação nas categorias C, D e E, não dirijo mais caminhão, não dirijo mais ônibus, não dirijo mais carreta, eu sou obrigado a fazer o toxicológico porque ele é obrigatório, certo? Eu tenho a categoria E, mas hoje eu dirijo só o carrinho da minha casa, eu tenho que fazer o toxicológico porque é obrigatório, certo? E ele é feito de 2 anos e meio a 2 anos e meio, ou 30 meses, 30 meses. Toxicológico vencido é infração de trânsito. É infração de natureza gravíssima, vezes 5. Então, uma multa de R$ 1.467 ainda fica suspenso por 90 dias. Os únicos condutores que não precisam fazer o toxicológico com 2 anos e meio são as pessoas com mais de 69 anos. Então, 70 para cima, eles não precisam porque eles vão renovar com 3 anos. Aí dá tempo de esperar. Então, aí renovam os 3 exames junto. Abaixo dessa idade tem que fazer de forma intermediária, 2 anos e meio, 2 anos e meio. Categorias de habilitação a gente também conhece aí nessa página 12, e são 5 categorias que a gente tem. Categoria A, categoria B, categoria C, categoria D e E. São essas 5 categorias. Mas no livrinho de vocês começa falando sobre a ACC. Por que eu não citei ela como categoria? Por quê? Porque ela não é uma categoria. Ela é o quê? Uma autorização para conduzir ciclomotores. Que tipo de veículo que é um ciclomotor? Ele é um similar de uma motocicleta. É um veículo que tem de 2 ou 3 rodas, certo? De 2 ou 3 rodas, mas ele tem uma cilindrada de até 50 cilindradas e ele faz até 50 km por hora. Então, uma perguntinha que cai na prova sobre os ciclomotores. Aonde o ciclomotor não pode trafegar? Aonde? Um lugar. Em vias de trânsito rápido. Se perguntar quais lugares, vias de trânsito rápido e rodovias. Então tem que ver como está sendo perguntado na prova. Se perguntar na provinha do Detran, sobre a categoria A, ela é uma categoria exclusiva para motocicleta? Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Porque ela engloba veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, que é o sidecar, ou sidecar, que está escrito no livro lá. Então, essa categoria, ela engloba esses veículos. Então, tendo a categoria A, eu posso conduzir um ciclomotor de 50 cilindradas, uma motoneta, que é a Bis, a Burgman, uma motocicleta e um triciclo. Então, não é só motocicleta, certo? Aonde que acontece a aula e o exame da categoria A? Lá na motopista. Lá na motopista. Então, se perguntar na provinha, qual é a única categoria que não é feita em via pública? Categoria A. Quais são? A e a CC. Por que eu ponho a CC junto? Porque mesmo que ela não é uma categoria, o exame e a aula dela é feita lá na motopista.
No dia do exame na categoria A, o veículo tem que ter quantas cilindradas no mínimo? 120. No mínimo 120 cilindradas. Categoria B de bola. São categorias que englobam os veículos de 4 rodas com um peso de até 3.500 quilos. Transporta quantos passageiros? 8. Excluído o condutor, isso dá 9 lugares. Então não pensa que é só o carro, não, certo? Aí o pessoal confunde aí. Então são 8 passageiros, fora o condutor, 9 lugares. E na categoria B existe uma exceção na regra, que é o veículo motorcasa ou motorhome. O motorcasa é aquele trailer sobre rodas. Ele pode ser conduzido com a categoria B de bola. Categoria C é uma categoria para transporte de carga. Ela excede a 3.500 quilos, mas no dia do exame o veículo deve ter 6.000 quilos ou 6 toneladas. Quem tem a C pode conduzir a B também, certo? Categoria D de dado, tá na página 13 aí. Categoria D de dado. É a categoria que conduz ou transporta passageiros. Então, ela excede a 8 passageiros, mas no dia do exame, o veículo deve apresentar 20 lugares. Categoria E de escola, são para os veículos articulados. O peso do articulado no dia do exame é 6.000 quilos ou 6 toneladas e tem que ter 4 eixos. Essas categorias é bom depois dar uma lidinha no livro para complementar, mas também tem um tempo de espera. Tem um veículo específico para o exame, então é bom memorizar tudo. Então vamos fazer um resumo delas. Categoria A, veículos de 2 ou 3 rodas. O veículo no dia do exame, no mínimo 120 cilindradas. Categoria B, são os veículos de 4 rodas, com peso de até 3.500 quilos. Categoria C, são para os veículos de transporte de carga, excede a 3.500, mas no dia do exame tem que ter 6.000 quilos ou 6 toneladas. Categoria D, transporte de passageiros, excede a 8, mas no dia do exame tem que ter no mínimo 20 lugares. Categoria E, são para os veículos articulados, que tem no articulado, no dia do exame, um peso de 6.000 quilos ou 6 toneladas e 4 eixos. Outras particularidades das categorias. Tempo de espera de uma para outra. De A para B ou de B para A, o tempo é livre, não tem tempo de espera. Chegou meu PPD hoje de A, eu posso vir aqui começar a B? Pode. Não tem tempo de espera. De A para B ou de B para A é a adição de categoria. Quantas horas eu faço na adição de categoria? 15 horas aula, certo? De B para C, ou de C para D, ou de D para E, é mudança de categoria. Mudança, quantas aulas práticas eu faço? 20. De B para C, eu espero 1 ano. De C para D, 1 ano. De D para E, 1 ano. De B de bola para D de dado, eu aguardo 2 anos. De C de casa para E de escola, eu aguardo 1 ano. A única diferença diferente aí é de B de bola para D de dado, que espera 2, certo? Nas categorias D e E, também exige uma idade mínima. Qual é a idade mínima para fazer a mudança? 21 anos. 21 anos. Quando eu tenho a B e vou mudar para C, que tipo de infração eu não posso cometer nos últimos 12 meses? Grave, gravíssimo, 2 médias. Igual PPD. São as mesmas. Então, se eu vou fazer a mudança, eu não posso ter cometido infração de natureza grave, gravíssimo, 2 médias. Mas se eu tenho a B e quero mudar para D de dado, que tipo de infração eu não posso cometer? Mais de uma gravíssima. O que é mais de um? De 2 para cima. Então, se eu tiver uma gravíssima, eu posso fazer a mudança? Posso. Perguntinha de prova. Qual é o requisito mínimo para ir para a categoria E de escola? Caem muitas provas. 1 ano de C. 1 ano de C. É requisito para ir para a categoria E de escola. Quem tem a categoria E pode conduzir todos os veículos abaixo? Não.
exceto qual? Exceto quais? A e a CC. Então, na categoria E eu posso conduzir os veículos que estão na D, que estão na C, que estão na B. Mas se eu quiser adicionar a categoria, aí eu consigo conduzir todos os veículos. Eu preciso adicionar a categoria A. Não é porque eu tenho a E que eu posso conduzir todos abaixo, não. Na classificação dos veículos, continue na página 13. Vocês vão memorizar a siglinha TEC. O que está no TEC? Tração, espécie e categoria. Então, os veículos são classificados em 3 grupos: tração, espécie e categoria. Tração é o que? Modo de impulsão do veículo, é a força, é o que faz esse veículo funcionar. Então, a gente tem 6 tipos de tração. Quais são elas? Automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque, semi-reboque. Então, por exemplo, no carro da nossa casa, qual é a tração? Automotor. Se for o metrô, o bonde, qual é a tração? Elétrico. Se for a bicicleta, o carro de mão, propulsão humana. Se for a carroça, a charrete ou carro de boi, tração animal. Já o reboque, o semi-reboque, ele vai se engatar no veículo automotor que está na frente, né? Então, ele vai engatar no outro. Então, essa que vai ser a força dele. Quanto à espécie é para que o veículo foi criado, função dele, no que a gente utiliza esse veículo. Nós temos 7 espécies. Quais são elas? De passageiros, de carga, misto, de tração, de competição, especial e de coleção. Uns exemplos: carro da nossa casa. Quanto à sua espécie, ela é de passageiro. Também tem de passageiro aí o ônibus, a bicicleta, a motocicleta, a motoneta, a charrete, são veículos de passageiro. Carga, então transporte de carga. Então a gente vai ter o caminhão, a caminhonete, o carro de mão, a carroça. Misto, são veículos que transportam carga e passageiro no mesmo compartimento. São as caminhonetas. O que a gente tem de exemplo? A Hilux, a Toro, a Frontier, a Oroch, a Estrada, a Montana, são caminhonetas. Transporta carga e passageiro no mesmo compartimento. Competição, carros de corrida, motocross, rally. Especial, são veículos que têm características próprias. Então, tem os bombeiros, a polícia, as ambulâncias, vão ser com características próprias. Veículos de coleção são aqueles que permanecem no original há mais de 30 anos. E os veículos de tração são os tratores, que traciona, arrasta outro veículo. Então, é o trator de roda, o trator de esteira, trator misto. Já a categoria mostra para nós quem utiliza o veículo, quem é o verdadeiro dono. Então, a gente tem aí, particular, aluguel, oficial, aprendizagem, representação diplomática. Tem mais categorias do que essas que estão no livro. Mas a base da prova é essa daí, então memorize esses, certo? Carro da nossa casa, quanto à sua categoria, é um veículo particular. O táxi, ele é de na categoria aluguel. Carro da polícia, oficial. Carro aqui da autoescola, aprendizagem. Por exemplo, o veículo aqui da autoescola, ele é um veículo de aprendizagem. Quais são as características dele? Primeiro, a placa. Qual é a cor da placa do nosso veículo aqui da autoescola? Branco e vermelho. Branco e vermelho. Então, é fundo branco com os caracteres vermelhos. Além dele ter aquela faixa em toda a sua extensão. Qual o tamanho da faixa? 20 centímetros. 20 centímetros de vertical, escrito autoescola. Além de ter duplo comando de freio e embreagem. Então, aonde vai ficar o instrutor de vocês, tem um pedalzinho de freio e embreagem. Página 15 vai mostrar aí
Identificação do veículo. Então, os nossos veículos são identificados de duas formas: interno e externo. Interno, a gente acha a numeração do veículo aonde? Interno. Chassis e nos vidros. E externo, são identificados pelas placas. Veículos de 4 rodas ou mais, usa placa na dianteira e traseira. Veículos de 2 rodas, só na traseira. E caiu na prova e o pessoal se confundiu todo. Então apareceu lá, que tipo de veículo usa placa só na traseira? São as motocicletas e similares. Os de 4 rodas, dianteira e traseira. E apareceu aí nesse pedaço o Renavan. O Renavan é o Registro Nacional dos Veículos Automotores. O que costuma perguntar sobre ele? Aonde se paga o Renavan? No banco. Qual é o órgão que mantém ele em dia organizado? É o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Dimensões do veículo, a gente vai encontrar na página 16 do nosso livrinho. Pode achando aí. Então, na página 16, vai falar sobre as dimensões de um veículo simples. Então, o veículo simples, ele tem 2,60 de largura, 4,40 de altura e até 14 metros de comprimento. Isso cai na prova? Geralmente não. Mas o que costuma cair na prova? Aí, nesse pedaço de dimensões, fala sobre a ET. É uma sigla também que é importante. O que significa a ET? Autorização Especial de Transporte ou de Trânsito. Ela é usada quando eu preciso transportar ou conduzir um veículo fora do padrão. Um exemplo é quando a gente vai transportar uma carga que não se divide, uma carga indivisível. Vou transportar uma asa de avião. Essa carga não divide. Então, o veículo para transportá-la tem que ser fora do padrão normal. Eles vão ser precedidos de batedores, então vai ter os veículos batedores na frente e atrás desse grandão. E ele precisa de uma ET porque ele vai ser orientado também a trafegar em determinadas vias. Tem lugar que ele não vira por conta do tamanho, certo? Então a ET pode ser que caia. É raro, mas pode cair. Agora, das dimensões dos veículos quase não cai. Página 17, essa cai perguntinhas na prova e vai falar sobre os documentos de porte obrigatório. Se perguntar lá, quais são os documentos de porte obrigatório, quais são eles? Está até de vermelho aí no livrinho de vocês. Quais são? CRLV e... Lê, gente. Eu ainda tô... Não, mas lê, vocês sabem. Porque o processo é GIG, né? Então, é a carteira de habilitação, tá escrito aí, ó, habilitação e CRLV. Está em vermelho. É